Saudação socialina, seja bem-vindo ao programa Reconstrução. Toda semana aqui trazendo uma pessoa diferente para falar sobre a história do Saci, alguém que marcou a trajetória do time. E para começar, não poderia ser outra pessoa a não ser o Preca, José Ângelo, né, mais conhecido como Preca. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pela oportunidade, me sinto lisonjeado. Acho que fazer parte dessa história é muito bonito, é bom relembrar. Eu acho que todos sabem as dificuldades que foi no início, mas depois nós fomos colhendo frutos. Abraçamos o social como se fosse um membro da família. E tínhamos também os parceiros, né, que nos ajudou muito naquela época. Antes da gente continuar, eu vou apresentar o Preca para quem não conhece, que eu acho muito difícil, né? Preca nasceu em Coronel Fabriciano, ele foi um jogador de um dos grandes times como o Cruzeiro e no social foi o responsável de levar o Saci pela primeira vez na história, né, do social ao módulo 1 em 1997, além de comandar o time em outras ocasiões. Então, Preca, falando dessa época de ouro do Saci, além disso, você levou o time à semifinal, né, do Campeonato Mineiro em 97. Conta pra gente como era o Saci naquela época, como foi levar o time ao profissional. Olha, em 95 eu estava na Patrocinense, o Adílio, presidente, e o Bira, que Deus tem em bom lugar, resolveram a disputar, né, o módulo C. Então foram lá e me buscaram e a gente trouxe um time praticamente formado de lá, onde nós acrescentamos o Oston e o César Mariano. E com isso ganhamos, fomos campeões da Série C, né, do Mineiro. Aí fomos para a B, que é a segunda, em 76, né? Isso, fomos campeões invicto também. Fizemos um campeonato maravilhoso. E depois, 97, foi o ano áureo, né, onde nós tivemos vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão, empate com a América dentro do Independência, empate com o Atlético aqui dentro de Ipatingão. Então montamos aquele time da época de ouro. Foi uma satisfação grande, movimentou o Vale do Aço, né? Principalmente o torcedor timotense e o de Coronel Fabriciano. Eles se uniram em torno do social com uma participação também de alguns de Ipatinga. Mas houve aquela união e Timóteo e Coronel Fabriciano abraçou o social. E por isso que nós conseguimos aqueles êxito todo, uma participação coletiva. Eu também não posso deixar de citar a presença do grandioso Padre Hélio, que nos ajudou, junto com o nosso Dom Lara, né, que tiveram uma participação naquela época maravilhosa, muito positiva. Saudoso Dom Lara. Né, saudoso Dom Lara, né, e o Padre Hélio nesse mesmo naipe. Então, foi uma época assim que todos procuraram se ajudar. Fabriciano, em 97, foi uma alegria na hora que acordava e na hora que ia dormir. Todo mundo, né, tomava café, almoçava e jantava, como se estivesse alimentando o social. Bom, Preca, falando em grandes personalidades que passaram pelo time, você foi um dos responsáveis também de revelar o Serginho, também saudoso Serginho. Como é que foi a aprovação dele na época? Olha, foi uma coisa, o Adílio, com a sua coragem, né, mandou um olheiro para o Espírito Santo. E lá, esse rapaz ficou lá por uma semana, só olhando aquelas peladas na praia, indo no campo, naqueles campos reduzidos, né, menores, e descobriu alguns jogadores e foi anotando, indo na casa. Quando chegou num sábado, na sexta-feira, ele liga para o Adílio, fala: Adílio, eu estou aqui com 19 jogadores, se for pagar a passagem, vai ficar num preço enorme. Se alugar um ônibus, mas você tem que já pagar daí, depositar o dinheiro na conta, que esse
carro de turismo leva o jogador, chega aí amanhã cedo. Adílio, com aquela visão, na mesma hora mandou vir e contratou. Nesses 19 jogadores, foram aprovados 8. Um deles, Serginho, né? Quando chegou aqui pela manhã, eu lembro como se fosse hoje, o Bira, o próprio Pedrinho, se eu não me engano, estava fazendo lá o café da manhã para servir para esses jogadores. E lá, eles comeram, alimentaram, o Adílio falou, Zé, vamos fazer um 2 toques para a gente ver. Eu fui falar com eles, eles falaram, topo, tá? E foi todo mundo por 2 toques. E o Serginho de cabelo comprido. E na Argentina, tinha um jogador que chamava Redondo, o cabelo do tamanho do seu. E era um dos maiores jogadores da posição do mundo. Na hora que começou, com 3 minutos, o Adílio, ao Redondo, nós encontramos o Redondo. E, na verdade, ele tinha razão. Serginho foi um dos principais jogadores da história do social no profissional. Pelo social também passaram aí o Washington, o Jackson, bastante conhecidos também. Olha, continua aqui Anderson Figueiredo, o famoso capitão, né? O Osto, que todos sabem da sua história, né? O Jackson, teve o Kika. Eu estou dizendo assim, o jogador mais aqui próximo, né? Daqui de que ficaram. Mas nós montamos um time muito homogêneo, um time que nós tínhamos 22 jogadores de um nível só. Nós tivemos assim a capacidade de analisar, naquele momento, nós buscamos jogadores do Valério, que eram bons jogadores, né? Fizemos uma recruta também com alguns jogadores da região, e isso surtiu efeito. Nós montamos uma equipe que dentro do Luizense, a gente sempre fazia o gol, a gente já preparava a equipe para fazer o gol nos primeiros 15 minutos. Então, tudo isso que você vê hoje, essa marcação hoje, mudou o palavreado na linha alta, né? Aquele jogador marcando sob pressão, que era o nosso palavreado na época. Então, o social já tinha essa maneira de jogar agressiva, né? E tinha uma torcida que participava do início ao fim, porque nós iniciávamos chamando ela para perto da gente. Por quê? Era um time que tinha uma dinâmica muito alta, sabe? Era um time que se apresentava a todo momento dentro do campo do adversário. E com isso dificultava muito o adversário de jogar. Era um time bem armado, que tinha as peças certas no lugar certo, e com isso nós tínhamos já as jogadas todas ensaiadas, durante e depois nas mexidas. Nós já sabíamos o que iria fazer, porque tínhamos jogadores que mudavam a característica do jogo. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos, por exemplo, o Serginho. Eu usava o Serginho de lateral dentro do jogo, na hora que precisava, de segundo volante e, às vezes, de terceiro zagueiro, e pouca gente via. Eu botava um pouquinho, o Anderson centralizado, o Alexandre Nunes do lado direito e trazia o Serginho do outro. Soltava os 2 laterais do social. Então, quando os times assustavam, nós tínhamos um bom setor defensivo, bem postado, e tínhamos um meio de campo que era o Paulinho, o Anderson Duarte e o Toninho Pereira. Deve ter sido, assim, na história do social ou do interior de Minas, um dos melhores meio de campo que teve, né? E na frente tinha o Osto, o Kika e o Renatinho. Então nós tínhamos, assim, na verdade, um time muito bem armado. E o Jackson também, que era no início como opção, depois, na saída do Osto, a gente colocou ele para fazer o 4º homem do meio de campo. Então era um time habilidoso, presente, muito próximo, né? Todos finalizavam bem, e nós tínhamos um fator aqui que a gente sabia tirar proveito dele. O Vale do Aço é muito quente, então por isso que nós iniciávamos os primeiros 15 minutos abafando mesmo o adversário, pondo eles para correr atrás da gente. E a gente sempre teve ele.
Certo. Bom, acho que quem está vendo a gente agora, somente o Washington, o Jackson, né, que passaram pelo time, o Anderson Figueiredo, o saudoso Serginho, né? Felizmente a gente acredita que está em um local melhor, que ele já é falecido, como todos sabem. Bom, eu acredito que já esteja passando um filme na mente de vocês, diante de tudo que o Preca está falando aqui agora. E para descontrair um pouquinho, Preca, eu fiquei sabendo que você era tipo um agente fiscalizador. Ia no churrasco cancelado, né? Ficava atrás mesmo dos jogadores. Como é que era isso na época? É porque nós tínhamos jogadores, por exemplo, o Jackson era da cidade, o Nego era da cidade, né? O Nego já morava aqui, na época eles brincavam, chamavam o Morro do Carmo da Cidade Alta. Né? O Jackson da Prainha. Então eles arrumavam o churrasco, mas às vezes próximo do jogo. Aí eles me falavam, eu falava com a Adílio, falei, deixa mais próximo. Aí no dia eu chegava, reunia eles ali no meio campo social e falava aqui, ó, logo eu vou em tal lugar que eu estou sabendo que tem isso, isso, isso e isso. Então, naquela época, o treinador tinha que ter esses procedimentos. Principalmente eu, que era aqui da região, cada lugar que eu tinha os meus informantes. Do mesmo jeito que o Washington gostava de driblar, sair do lateral esquerdo, ele gostava também de aprontar na noite. O Jackson, a mesma coisa. O Kiko, o Toninho Pereira, os caras... Achava que você não estava vendo, mas estava vendo. Quantas vezes eu prendi o Toninho Pereira de terça até domingo e liberava ele domingo e ele apresentava segunda, 11 horas da noite. Porque ele gostava. O Toninho deve ter falado que a avó dele faleceu, no mínimo, no campeonato, umas 10 vezes. E pra você ter uma ideia. Então, mas eram os caras que vestia camisa, que corria, que apresentava. O Paulinho era um ídolo, assim, da torcida. Mas você chegou em um momento de chegar no churrasco, aí eles fingiram que tá tudo ok e tal, esconderam a cerveja, esconderam a carne, colocaram... Teve um lugar aqui no Morro do Carmo. Chegou eu, Adílio, o saudoso Bira, mas aí o Washington avisa os caras. Tem esse vídeo, o Washington ligando. O Washington ligando e falando aqui, ó, tá subindo o Adílio, o Preca e o Bira, cuidado. Aí eles vazaram tudo na hora, mas sumiram tudo. Só que não deu tempo deles esconderem a cerveja. Eles deixaram a 6, 7, né? Mas aí eu entrei mais pro fundo, quando eu fui olhar, devia já ter umas 30. E o que você fazia nessa hora? Ué, eles sumiram, eu não achei nenhum deles. No outro dia, eu pus eles treinaram com o Rainer. Não, treinaram, o castigo foi no outro dia. Eu não achei, eles desceram casa, pularam o muro, uns esconderam no terraço lá das casas, mas a gente tinha a lista, né? No outro dia, os que não foram, treinaram só a primeira parte. A outra foi comigo 11h30. E você vê o clima aqui, né? A lua. Sim. O maçariquinho estava assim pertinho deles. Eu fiz eles treinar 1 hora de fundamento, de bater. O que aconteceu? Você só via nego passando mal. Eu falei, mas vamos continuar. Bom, agora vamos falar um pouquinho do projeto Reconstrução do Social. Você voltou como treinador em 2008, conseguiu manter o time na primeira divisão, então você sabe bem a responsabilidade do social, né? Afinal, um time mais antigo do Vale do Aço. E qual que é a sua expectativa com o time daqui para frente, né? O Pedrinho estando à frente do social. Fala um pouquinho pra gente da sua expectativa. Veja bem, toda vez que eu participei do social, o social foi um time de verdade. O social sempre foi claro, foi aberto. E eu tive conversando com o Pedrinho outro dia, e você estava até um pouco presente, e com o Breno. Eu disse a eles que o social estava dentro de um quarto fechado, janela fechada, cortina fechada, porta fechada, porque o social estava deprimido. Estava em depressão, e que era uma oportunidade do Pedrinho, que já está no social há muito tempo, de assumir essa responsabilidade, mas mostrando ao torcedor socialino e ao povo de Fabriciano e Timóteo, principalmente,
clareza, transparência. Ser um presidente diferente de muitos que foram para trás. Deixei isso bem claro para ele ganhar a confiança do torcedor, a confiança do povo de Coronel Fabriciano e Timóteo, porque lá em Patinga todo mundo sabe que é o Patinga e acabou. Mas o social tem esse elo de ligação entre Fabriciano e Timóteo. Então eu disse ao Pedrinho, você trabalhou com vários presidentes, tira o melhor que você viu de cada um e leva para dentro do social. A visão você tem, você está lá dentro. Você sabe analisar um bom jogador, você sabe analisar um bom técnico, você sabe analisar um bom diretor. Então vá com essa determinação. Eu acho que tem muita condição de dar certo, porque todos nós iremos cobrar isso. Nós queremos uma coisa clara. E o Pedrinho, a gente sabe que ele é muito inteligente e ele tem uma facilidade para lidar com o jogador. Já é um grande passo um presidente ter isso, sim, né? O diálogo, ter um grupo na mão. O que eu quero cobrar, e isso eu disse a ele, é só essa transparência. Porque eu tenho certeza que a união faz a força. E o social tem, em Coronel Fabriciano, um apoio muito grande, né? Tem o apoio de empresas enormes. Isso que eu ia falar com o senhor. É muito importante o apoio do empresário neste momento. Momento de reconstrução do time, depois de 2 anos aí parado, né? Eu falo porque na época a gente saía, né, e nós tínhamos essa facilidade de ter o apoio do empresariado. Então, é isso que tem que ser resgatado outra vez, né? Nós queremos que o Pedrinho faça essas visitas nas grandes empresas, nas empresas medianas, porque eu tenho certeza que vai ter o apoio. A prefeitura, né? O prefeito, doutor Marcos, está na hora, agora o senhor sabe, que vamos esquecer o lado político, vamos esquecer tudo e vamos dar o apoio ao social, principalmente esses jogos que são feitos aqui na segunda-feira. Isso é uma alegria para a cidade, sabe? E eu tenho certeza que com o apoio da nossa prefeitura, do nosso prefeito, que a gente sabe que ele gosta de futebol, eu já conversei com ele em alguns aniversários da minha netinha, e ele sempre falou isso, que ele é gremista, né? E então acho que está na hora da gente abraçar, apoiar, né? Principalmente agora no início, para depois a gente cobrar. Verdade. Não é verdade? Nós vamos cobrar do Pedrinho, vamos cobrar do Breno, que é os dois que estão com essa responsabilidade grande. E essa responsabilidade não é para qualquer um assumir, todos sabem disso, muitos. Ainda mais uma época de reconstrução. Isso, foge de uma época como essa. Então, a palavra reconstrução. Vamos todos apoiar, vamos todos participar, vamos ser uma corrente que puxa para um lado só, porque eu acho que o social tem muita condição de dar certo, porque o social é verdade. Falou tudo. Então conversamos com José Ângelo, que é o Preca. Muito obrigado pela sua presença, tá? As portas estão abertas, em outra oportunidade a gente vai voltar a se falar. E, gente, olha, toda semana um convidado diferente, uma personalidade que marcou a história do social, como o Preca. Também vamos trazer empresários, jornalistas, então fique atento que na semana que vem terá mais uma surpresa, hein? Olha, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, tá? TV Saci, procura lá também nas redes sociais e fique por dentro de tudo, porque tem muita novidade para vir ainda. Eu te espero na semana que vem. Até lá!